No mundo em que vivemos está repleto de palavras, palavras pequenas e grandes, feias e belas, simples, complicadas, alegres e tristes. O que seria de nós, seres humanos, sem as palavras, sem esse meio de comunicação tão completo? Duro às vezes, necessário em outras. Em momentos parece que as palavras são ásperas e outros são suaves como o perfume de uma flor. As palavras. Desde a antiguidade, os gêneros literários são conhecidos e geralmente são divididos, segundo Aristóteles, em narrativo, lírico e dramático. Todas as modalidades literárias são influenciadas pelo personagem, pelo espaço e pelo tempo. A literatura é uma forma artística de representação da realidade. Por isso não devemos confundir uma obra literária com fatos da vida real. Faremos uma apresentação da classificação de gêneros literários. O gênero narrativo nada mais faz a não ser narrar uma história, e assim faz diversas formas. As narrativas utilizam-se de diferentes linguagens: a verbal, a oral ou escrita, a visual por meio de imagens, a gestual por meio de gestos, entre outros. O gênero lírico é, na maioria das vezes, expressa pela poesia. Entretanto, é de grande importância realçar que nem toda poesia pertence ao gênero lírico. O gênero dramático é composto de textos que foram escritos para serem encenados em forma de peças de teatro. Para o texto dramático se tornar uma peça, ele deve primeiro ser transformado em um roteiro, para depois ser transformado em um texto de gênero espetacular. A classificação não pode ser escapar à lógica do gênero do texto a que pertence, mas pode desafiar a lógica da contextualização que o aprisiona. Essa lógica caracteriza com uma total abertura de definições do seu texto. O gênero narrativo, conhecido também como épico, é um gênero literário no qual o autor apresenta como forma objetiva fatos lendários e fictícios, acontecidos em tempo e espaço determinados. O autor usa como forma de apresentação a narração, mas a descrição e diálogo também são usados. Um poema épico, conhecido como epopeia, é um poema heróico narrativo extenso, uma coleção de feitos históricos de um ou vários indivíduos, reais, lendários ou mitológicos. A epopeia eterniza lendas seculares e tradições ancestrais, preservadas ao longo do tempo pela tradição oral ou escrita. A epopeia pertence ao gênero épico, embora tenha fundamentos históricos que não representa aos acontecimentos com fidelidade. Geralmente reveste os acontecimentos relatados com conceitos morais e atos exemplares e funciona como modelo de comportamento. Os elementos da epopeia são a ação, tem grandeza, solenidade e unidade. O fio condutor da narração é a expressão do heroísmo, as personagens, que é um herói. E o maravilhoso caracteriza-se pela intervenção da eternidade sobrenaturais. As características do estilo da estrutura são divididos em 4 partes: 1. A proposição, 2. A invocação, 3. A dedicatória e a 4. A narração. Agora veja grandes autores e obras.